Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje quinta-feira, feriadão, mas nós estamos aqui mais uma vez, já que nós entramos de cabeça nesse mundo das inteligências artificiais aplicadas ao mercado financeiro. Claro que hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui, trazendo o terceiro indicador que nós vamos transformar em estratégia de negociação lá no TradingView, fazer os backtests e depois converter esse mesmo indicador para o Profit Chart, utilizando apenas inteligências artificiais em suas versões gratuitas. Então, fica com a gente que o vídeo está bastante legal. Deu trabalho, que tivemos que fazer muito teste aqui, mas o resultado ficou bastante interessante e eu quero mostrar para vocês o processo. A ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês o passo a passo de como é que você faz isso e depois você vai fazer de forma ilimitada, com aqueles indicadores que você mais gosta, aprimorando, melhorando, refinando ali as entradas, fazendo os backtests para que você possa daqui para frente, se não transformar a sua entrada mais automática, pelo menos deixar com que ela sinalize para você ali o ponto de compra ou de venda, e aí você escolhe se faz a operação ou não. Vamos nessa então? Para a gente poder fazer isso juntos, passo a passo, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica aqui com a gente porque tem bastante coisa para a gente ver. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, este é o canal VDT Invest. Se você está chegando agora aqui, é a primeira vez que você está vendo algum vídeo nosso, cara, esse é o seu lugar. Aqui a gente fala de mercado financeiro, de price action, de análise técnica, automatização de operações e agora também o uso de inteligências artificiais, tudo voltado para o mercado financeiro. Então, já não perde tempo, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo você recebe a notificação. E para você que já é inscrito, já sabe, né? Meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a companhia de vocês. Vamos rumo a 100 mil inscritos? Me ajuda aí, galera. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e eu já faço um pedido para vocês aqui. Para que o YouTube entenda que esse nosso vídeo é legal, que o conteúdo aqui é relevante e faz a diferença na sua vida e pode ajudar outras pessoas também, deixa o like no comecinho do vídeo, pessoal, porque daí mostra para o algoritmo do YouTube que o nosso vídeo é relevante e ele vai posicionar melhor, vai entregar para mais pessoas. É a única coisa que a gente pede em troca aqui, nunca pedimos nada além disso. Tá? Então conto com vocês aqui no comecinho do vídeo, já deixando o like aí. E claro, se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade para que você possa nos ajudar. Certo? Bom, galerinha, vamos lá de novo aqui, de volta ao nosso TradingView, versão gratuita do TradingView. Qualquer aplicação que nós formos usar aqui, estamos usando as versões gratuitas, tá? TradingView, ChatGPT, Cursor. A plataforma da Anelógica, Profit Chart, tem lá algum custo caso você não faça um número de operações, mas se você fizer um X de operações no mês lá, também sai de graça para você. A grande sacada aqui, galera, com relação à inteligência artificial, é o seguinte: você não pode pensar que você vai chegar na inteligência artificial e fazer uma pergunta para ela assim: olha, crie uma estratégia que me deixe milionário. Não, ela não vai fazer isso, até porque ela não tem toda a base, todo o know-how já treinado para fazer isso. Então não espere que ela vá escrever para você uma fórmula do Santo Graal, porque tenha certeza disso. Eu já fiz isso, muita gente já fez, e se assim fosse, todo mundo estaria milionário. O que você precisa entender aqui? Você vai buscar um indicador ou uma estratégia que você utiliza no mercado financeiro e vai utilizar a ferramenta da inteligência artificial como o seu desenvolvedor, como se você contratasse uma empresa de desenvolvimento ou algum programador para te ajudar e acelerar no processo de aprimoramento dessas estratégias. Então, você precisa saber o que tem que ser feito para depois solicitar para ela para que ela faça para você, tá? Então não pense que você vai chegar lá e pedir para ela a solução definitiva para os seus problemas e ela vai trazer. Isso não vai acontecer. Então ponha os pés no chão, diminua a expectativa e não sente na frente do computador pensando que isso vai fazer assim, tá? Você tem que aprimorar aquilo que já existe, melhorar algumas estratégias, criar a sua, se for o caso, e pedir para ela ajudar você a desenvolver. Bom, de volta aqui ao nosso gráfico, então feito esse nivelamento já aqui, né? Vamos lá para o nosso gráfico.
O que nós vamos utilizar hoje aqui, pessoal, é o Super Trend, que é um indicador que já existe aqui no TradingView de forma gratuita e ele já está de forma nativa lá. Então nós vamos utilizar esse indicador para que nós possamos transformá-lo em uma estratégia de negociação. Então você vai abrir o teu gráfico do TradingView, do jeito que está aqui, pode ser tema claro, tema escuro, fique à vontade para você melhorar aí o jeito de visualizar o gráfico. E você vai procurar aqui indicadores, ó. Indicadores, clicando aqui em sinais técnicos, você pode colocar ali Super Trend. Pronto, ele já vai trazer para você Super Trend, ó. Tá vendo? É esse aqui que você vai utilizar, traz ele para o teu gráfico e acabou. Ó, ele já está aqui para mim, tá vendo? Ele vai mostrar as linhas de tendência. Verde quando a tendência é de alta, vermelho quando a tendência é de baixa. Nesse momento aqui, ele só está sendo mostrado para nós como um indicador, né? Onde tem o sinalzinho de buy lá e o sinalzinho de sell depois ali, tá? Mas ele não está fazendo para nós como sendo uma estratégia de negociação. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse indicador em uma estratégia de negociação. Como é que eu faço isso? Eu vou entrar no próprio indicador que está aqui em cima, vou trazer o meu mouse até essa linha onde tem as duas chavinhas, ó, e ali ele já aparece para nós que nós temos o código-fonte disponível. Nós vamos ler o código-fonte. Fica ali, ó, visível para todos nós, tá? E é esse aqui, ó. Ele foi feito na versão 4 do PineScript, ok, tem problema nenhum, nós vamos converter isso para a versão 6. O que é que nós vamos fazer agora? Simplesmente copiar esse indicador, seleciona tudo, dá um Ctrl C, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para o chat GPT, e no chat GPT nós vamos fazer a transformação. Porém, para que isso aconteça, primeiro nós temos que ter um prompt, ou seja, temos que ter uma linha de comando para que ele possa entender o que nós queremos e converter aquilo que está no indicador em uma estratégia de execução. Então, eu tenho um prompt aqui já e hoje eu vou lançar um desafio um pouquinho maior para nós, hein? O nosso desafio está um pouco maior hoje. O prompt já está escrito aqui, totalmente em inglês, porque fica mais fácil para ele, né, entender. Nós temos esse indicador dividido em 3 partes. A primeira parte, nós vamos dizer que ele é um especialista em desenvolvimento no Pine 6. Na segunda parte, nós vamos colocar as instruções para que ele siga, ou seja, ele só vai fazer a transformação utilizando as informações que nós demos, tá? E na terceira parte do indicador, do prompt, nós temos que colar o indicador. Eu já colei aqui, tá colado. Uma vez que você fez todo esse processo, você vai dar um Ctrl A aí, né, no seu bloco de notas, no seu Word, sei lá, o modo que você usa para digitar o seu texto. Você tem que ter tudo isso aí nessa ordem que aí está. Copia tudo isso e agora sim nós vamos lá para o GPT. E no GPT, nós vamos pedir para ele fazer então a conversão. No prompt já está escrito isso. Vamos fazer essa conversão de indicador para estratégia. O que eu vou fazer então? Vou abrir aqui o meu chat GPT, vou dar um novo chat e simplesmente eu vou colar aqui, ó, tudo que nós pegamos lá do nosso prompt. E eu vou dar um OK. Simplesmente isso. Olha só, já está falando para nós que ele vai converter para a versão 6, tá vendo? Então lá estava a versão 4 e agora ele vai fazer a versão 6. Então já deu aqui até para a gente ter informação, ó. PineScript versão 6, Strategy Demo GPT Super Trend, tá tudo aqui, ó. Pode acolar, está escrevendo o código, pessoal. Demora um pouquinho, né? Mas está escrevendo. Converteu, ok, está tudo certo. Pode ser que dê algum tipo de erro. E se acontecer erros, nos testes que eu fiz aqui, eu tive erro 2 ou 3 vezes. Basta você informar para ele, olha, a linha que aconteceu o erro foi a linha tal e o erro foi este. Por favor, corrija utilizando as funções e variáveis tal do PineScript 6. Então vamos pegar ele aqui, vamos copiar. Copiado está. Vamos voltar lá para o nosso TradingView. Agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não posso editar este indicador, porque ele está dizendo que ele é somente para leitura. Eu vou lá e crio um novo. Ó. Pronto, já criei um novo. Venho aqui, dou um Ctrl A, deleto esse cara e vou dar um colar. Colei exatamente o código que ele foi feito no GPT. O que eu vou fazer agora? Vou salvar. O método de compilação do TradingView é você mandar salvar. Se ele salvar, vou colocar um 1 aqui, ó, porque eu já tinha feito, eu vou colocar um 2 aqui. Ó. Se ele der algum erro, olha lá, vai aparecer para nós o erro aqui, tá vendo? Então, o que ele está dizendo para nós?
que, ó, tem 5 problemas, tá vendo? Tem 5 problemas, ó. Um na linha 1, um na linha 42, um na linha 53, tá vendo? Um na linha 54, outro na linha 55 e outro na linha 56. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar esses erros e agora é que venha o nosso joguinho de paciência, né, pessoal? Então, vamos pegar isso aqui, vamos fazer o seguinte, ó, copiar essa linha e vamos dizer para o ChatGPT o seguinte: ok, porém, ao compilar, foram apresentados alguns erros. Tá? Vou trazê-los e informar em qual linha aconteceu para que você possa corrigir. E aí você tem que ter um exercício de paciência. O primeiro erro foi na linha, vamos ver que linha foi? Voltar lá. Foi na linha 42. Foi na linha 42. O erro é o que está abaixo. 2 pontos, cola o erro aqui. O segundo erro foi na linha 54, né? Vamos lá, vamos ver? Ó, 53. E aí nós vamos copiar o erro. Copia a linha E do erro. Foi na linha 53. O erro foi. O erro está abaixo. O terceiro erro foi na linha 54. O erro está abaixo. Vamos colar ele lá. Vamos lá buscar. Cara, pode acontecer, vai acontecer, não tem problema. O que você precisa fazer aí é ter paciência e fazer esse passo a passo aqui, ó. O quarto erro foi na linha 55. O erro abaixo. Vamos lá, copiar o erro. Pode ver que é o mesmo erro, né? Mas é bom levar para ele todo ele, para que ele possa entender e aí fazer todo o ajuste, né? O quinto erro foi na linha 56. O erro está abaixo. Quando eu faço os testes aqui, pessoal, às vezes aparece um erro, às vezes aparece outro erro, mas todas as vezes que ele apareceu o erro, a gente consegue ajustar. O que você precisa é ter paciência de falar com a inteligência e pedir exatamente o que você quer. Bom, com os erros listados, analise linha por linha do código, corrija e traga o código reescrito totalmente em PineScript 6. Pronto, vamos ver o que ele vai fazer. Perfeito, ó. Agradeço por compartilhar. Olha lá, está dizendo que o transp não existe mais em PineScript 6, então ele vai mudar alguma coisa aqui, ó. Color new, tá vendo? Então, não nos interessa entender o código, a gente não precisa saber de programação. O que nós precisamos saber é como é que nós vamos fazer para que a inteligência artificial entenda o que nós precisamos e traga para nós um código funcional. Esse é o nosso propósito. Vou copiar, não vou nem ver, vamos lá. E aqui, cola. Vou apagar esses erros aqui, vamos começar de novo. Apaguei tudo, para não ter perigo. Copia e cola. Vamos ver se ele vai salvar? Dá um Ctrl S. Olha lá, salvou. Salvou, não deu erro porque salvou. Vamos adicionar esse cara no gráfico. Está dizendo aqui que eu não posso adicionar porque eu tenho mais de um já. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá nele, vou tirar esse super trend aqui e vou adicionar esse aqui. Olha só. Trouxe lá uma nuvenzinha, tal. Ó, trouxe informação de bons retornos, maravilha, gráfico diário no Bitcoin. Ele trouxe para nós agora, ó, eu tinha feito o anterior aqui. Vou tirar esse aqui. Ó, exatamente no mesmo lugar, tá vendo? Entrou comprado aqui e saiu aqui. O que que nós estamos pedindo para esse cara?
ele comprar toda vez que a tendência for verde e encerrar a operação de venda toda vez que virar para vermelho. Então, muitas vezes, pode acontecer dele fazer uma operação, ele está fazendo exatamente o que eu mandei, né? Ó. Então, ele fez uma operação, entrou na operação quando ficou verde, ó, ficou verde, entrou na operação. Foi, ficou vermelho, saiu da operação. Está aqui. Ó, saiu aqui. Entrou aqui, saiu aqui. Operação com prejuízo. Depois, ficou verde novamente. Ele comprou aqui e aí fechou a operação aqui porque ficou vermelho. Então, ele está fazendo exatamente o que nós estamos pedindo. Ó. A última operação ficou verde, comprou no dia seguinte e agora está andando. Ó. Essa operação está em curso. Tá? E aí você pode fazer backtest, você pode fazer replay de mercado aqui. Basta você clicar nesse painel aqui, escolher lá as barras que você quer, dar um play e ele vai fazendo passo a passo para você, tá bom? Desempenho desse cara aqui, ele está com uma operação aberta de 11%, no total foi 605%, somente operações de compra. Aqui não nos cabe, né, fazer nenhum tipo de... Ele está fazendo uma... Ele tem um rastreador de cripto agora aqui. Então você pode configurar, por exemplo, datas de início e término do teste, se você quiser, porque isso já está pedindo no código. Você pode não querer isso aqui também, tá? Não tem perigo, nós vamos fazer, inclusive, na hora de transportar para o Profit Chart, nós vamos falar para ele não colocar isso aqui para deixar isso tudo no Profit. O Profit vai fazer para nós, tá? Aí você pode escolher as propriedades, capital, toda vez que você fizer a entrada na operação, você vai comprar, por exemplo, quantidade, e assim você pode fazer teste à vontade aqui, ó. Vamos fazer uma mudança de teste, ó. Aqui ele já entrou diferente na brincadeira, ó. Já está dando 1% aqui nessa operação, vamos ver aqui a visão geral. 4%, ó, aquela configuração que estava com 100% do capital, né? Então aqui você entra com capital 100%. E aqui eu não vou piramidar. Então, ó, 600%. Se a gente mudar para o gráfico semanal, vamos ver se dá alguma alteração. 613. Vamos mudar para um gráfico de 4 horas. Olha lá. Funciona também para operações de day trade, 128%. Vamos mudar esse gráfico aqui, 1 hora, 9%. Vamos fazer um teste aqui, pessoal. Vamos trazer aqui o nosso mini índice. Olha só. Mini índice Brasil B3, olhando pelo TradingView. Gráfico de 1 hora funciona. Gráfico de 5 minutos funciona, mas aí a curva de capital é muito ruim, né? Aquela história, né? Super tendência, não dá para operar gráfico pequeno, mas nós vamos fazer teste aqui, pode ficar à vontade. Olha lá, gráfico de 1 hora, gráfico de 2 horas, vamos ver o gráfico de 4 horas. Olha lá, está funcionando. Então, ok, funcionando para day trade, funcionando para swing trade. Vamos escolher um outro ativo aqui. Petrobras. Petrobras, gráfico diário. Ó, funcionou no período. Ok, está funcionando. Vale. Também funcionando. Não cabe agora aqui saber se a estratégia é lucrativa ou não. A gente está só vendo se ela funciona. Vamos ver a Embraer lá nos Estados Unidos. Olha lá, Embraer nos Estados Unidos. Operando o gráfico diário. Vamos ver o gráfico de 4 horas. Olha lá, funciona, tá? Então, ok. Primeira fase do nosso trabalho aqui, com o Super Trend, concluída. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente fazer ajustes e fazer com que ele transforme esse algoritmo aqui, esse código, em uma versão do Profit Chart, para que a gente possa utilizar lá no Profit Chart. Vamos lançar um desafio aqui agora, galera. Como dá mais trabalho para fazer isso aqui, eu vou lançar um desafio aqui. Se a gente conseguir atingir 1000 likes, eu deixo para vocês aqui o prompt completinho e o código do Profit Chart já disponível para vocês, tá? Chegando a 1000 likes, deixo o prompt para que você possa utilizar em qualquer indicador e deixo o código desse aqui para a Profit Chart disponível para que vocês possam fazer o download. Clicou, já vai baixar, tá? Beleza? Então, vamos lá, agora está com vocês, 1000 likes e nós vamos fazer isso aqui virar uma distribuição aí desse nosso algoritmo aí para vocês, certo? Bom, o que é que nós vamos fazer então agora? Utilizando aquela ferramenta que nós utilizamos ontem, que é o cursor, vocês lembram disso, né? Nós vamos para o cursor e lá no cursor nós vamos fazer a conversão ou a transformação do nosso atual código de TradingView para Profit Chart, certo? Muito bem, então vamos nessa. O que é que nós vamos fazer? Vamos mudar lá para o nosso cursor.
Vou colocar um novo chat aqui para ele, olha lá. E agora eu vou dizer o seguinte, eu vou dar para ele, eu tenho que dar contexto para ele. Então, tem alguns arquivos aqui já, em que ele tem já vários códigos utilizados no Profit Chart. Então, eu já carreguei isso aqui, criando uma base de contexto ou de treinamento para que ele possa quando nós fizemos o nosso prompt aqui, ao solicitar uma transformação, ele vai entender que a base de estudo está aqui e ele vai fazer com que isso siga as mesmas lógicas que aqui estão. Então, o que nós vamos dar para ele? Contexto. Treinamento. Treinamento. Aqui tá. Eu até tenho uma estratégia aqui, ó. Eu já coloquei para ele estratégia que tem ATR, porque ele usa o ATR, né? Vou colocar aqui. Treinamento. Deixa eu escrever aqui, ó. Estratégia. Aqui, ó. Ponto. Estratégia ATR, tá? Por quê? Porque ele precisa entender como é que calcula o ATR para ele fazer o super trend. Então, o que nós vamos fazer? Com base nos arquivos anexos, converta o código que está escrito em Pine 6 para a linguagem NTSL. Esta linguagem é utilizada para operações nas plataformas da Nelogica. O código a ser convertido está abaixo. Então, vamos copiar o código e vamos levar para cá. Então, deixa eu pegar o código lá do TradingView e trazer para cá. Vamos pegar aqui, vocês não estão vendo a tela, mas eu já estou com o código aberto aqui. Aquele mesmo que vocês acabaram de ver a gente copiando lá do ChatGPT para cá. Então, agora vem para o cursor e aqui está. O código está aqui. Converta este código em um novo, porém na linguagem NTSL. Pessoal, não tem perigo de ser repetitivo, tá? Ah, esqueci de pedir uma mudança aqui, mas depois eu peço. Já vou aproveitar para pedir depois. Ó, tá vendo isso aqui? Ele está criando para nós aqui, ó, a questão de data de início, ano, mês. Era isso que eu ia pedir para ele não fazer, tá? Mas foi bom ele trazer isso aqui para nós, porque agora nós vamos pedir para ele corrigir essa situação e não mais deixar isso, tá? Vamos lá. O código tá ok, a sintaxe padrão, plot 2, send order, tarará, tarará. Muito bem. Se precisar de ajustes para ordens vendidas ou stops, ok. O que eu vou fazer agora? Eu não quero que ele me traga este comando, por exemplo, de fazer a configuração de início e fim do teste aqui. Por quê? Porque o Profit Chart já consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, o que nós vamos fazer? Vamos solicitar para ele não deixar isso no código. Ok, porém, vamos fazer alguns ajustes. Ajustes. Não há necessidade de deixar as configurações de data de início e término dos testes no código, pois consigo fazer isso na plataforma. Retire, então, qualquer função ou variável que tenha estas informações e reescreva o código completamente. Pronto. Estamos fazendo junto aqui, galera. Aí, ó. Utilizando o SuperTrend, que tem base no ATR, para que ele possa calcular para nós e fazer um código completamente funcional. Olha lá. Ó, que legal. Ó. Trouxe para nós direitinho. O código SuperTrend foi reescrito, conforme solicitado, sem qualquer controle de datas de início ou término. Agora está pronto para ser utilizado diretamente na plataforma analógica, com parâmetros de entrada e saída simples e lógica de operação plotagem fiel ao original. Se precisar, beleza. Vamos fazer o quê? Vamos copiar esse carinha e vamos lá para o nosso Profit Chart. E no Profit Chart nós vamos fazer, então, o teste do nosso código. Vamos lá.
Vamos para o nosso Profit Chart. Você precisa entrar no seu Profit Chart e precisa colocar aí o editor de estratégias na tela, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos principalmente abrir o seu Profit Chart, vamos criar um arquivo novo. Então, onde é que você vai ali? Menu Estratégias. Depois você vai em Editor de Estratégias, lá na parte de cima, Estratégias, abre Editor de Estratégias e você vai ter uma tela como esta daqui. E nós vamos ver isso agora. Vou mudar de tela aqui, tem muita tela, rapaz. Ó, tá aqui, ó. Então, o editor de estratégias abre desse jeito aqui, pessoal. Você vai ter um editor como esse aqui. Nós vamos lá no cursor e vamos copiar aquele código que ele fez. Vamos trazer para cá. Eu vou simplesmente deletar tudo que está aqui. Vou copiar e colar. Olha lá. Super Trend, tarará, quantidade 100. Aqui ele não vai funcionar com índice, porque 100 não vai dar, mas a gente já vai ver isso aqui funcionando. Eu vou pegar isso aqui, vamos compilar primeiro, ver se funciona. Bom, ó, trouxe alguns erros, tá vendo? Olha lá. Trouxe alguns erros e isso é importante, nós precisamos corrigir esses erros. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos informar para o cursor que foram apresentados alguns erros. Lá na linha 20, ATR, quer dizer, período ATR, tarará. Ele vai fazer alguma conta aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um print dessa imagem agora, que fica mais fácil, e vou lá no cursor, e no cursor nós vamos fazer ele funcionar para nós. Vamos trocar de tela aqui, ele fique maior para vocês aqui. Bom, vou colar essa imagem aqui, ó, já colei. Ao compilar, apareceram alguns erros. Por favor, analise um a um e corrija, escrevendo o código apenas com funções e variáveis aceitas na linguagem NTSE. Cara, só isso e deixa ele trabalhar. Ótima observação. Vamos analisar e corrigir. Olha lá. Ele já está falando aqui, ele tem a função ATR period, tarará, motivo não pode existir, porque então ele vai fazer outro cálculo. Bar index não existe na função NTSL, então é current bar, olha só, que legal. Barra corrente não é a mesma barra. Enfim, está aqui, trouxe. Não vou fazer nada de análise de cálculo de código, porque não é a nossa intenção aqui. Vamos aplicar ao código. Então, aqui em vermelho é tudo que estava errado e ele fez a substituição, né? Ele trouxe o verdinho para cá. Se você quiser, você pode ir aceitando um a um, ou você pode chegar lá no último, na linha do código aqui, ó, colocar accept. Ó. Pronto, aceitou todas as mudanças que ele trouxe para nós. E aqui, pessoal, de novo, não nos cabe falar de programação. Nós estamos fazendo isso justamente para não precisar falar de programação. A ideia é a gente fazer com que a inteligência artificial trabalhe para nós. Essa é a proposta. Então, não precisamos ficar quebrando a cabeça em aprender a programação. Claro, se você quiser aprender programação, é muito bom, é ótimo. Mas, caso não queira, você não precisa. Você tem agora uma ferramenta, ou algumas ferramentas, várias ferramentas que fazem isso para você. Olha lá, apresentou outro erro aqui, linhas 51 e 53. Vamos ver se a gente consegue trocar isso aqui. If trend 1, plot, up, green. Está dizendo que tem que vir, no final da chamada da função, deve vir um. Mas está vindo, né? Não sei. Deixa eu ver, não cabe. Azul para compra, vermelho para venda. Anyway. Plotagem das linhas. E plot up, plot down. São as linhas inferiores e superiores, né? Então, eu vou copiar de novo essa informação aqui. Vamos lá para o cursor. Vamos informar para ele que tem erro na tela e até ele corrigir para nós. Então, vamos lá. O que pode acontecer aqui, você tem um limite de imagens para colar, tá? Muitas vezes ele pode dar um limite para você. Então, cuidado com isso. Se você ficar copiando e colando, às vezes ele vai dar um limite aí. Então, se for um erro comum, é mais fácil você digitar o erro e falar para ele, ó, na linha tal. Como a gente tem ainda tokens aqui para o dia, eu estou trazendo para vocês a imagem junto. Ó.
apresentaram, foram, ao compilar, foram apresentados novos erros. Por favor, eles estão na imagem anexa. Por favor, analise e corrija trazendo o código escrito. Não precisa, você não tem a obrigação de ser educado com a inteligência artificial, mas vale a pena, né? Vai que um dia ela vai tomar conta do mundo aí. Se você for educado com ela, ela vai lembrar de você e não vai te fazer mal. Piadas à parte, deixa ele trabalhar para nós ali e vamos ver o que ele vai fazer na hora de corrigir. Resumo das correções. Plot up e plot down agora tem um agrupamento, um argumento, tá? Força definida, set plot color. Ok, acho que é isso mesmo, set plot color. Enfim, vamos lá, vamos tentar. Trazemos de novo para cá. Pessoal, vocês viram que dá trabalho, né? Não é tão simples assim quanto parece, né? Às vezes tem uma galera que faz vídeo aí e fala, é assim, facinho. Não, não tem nada de facinho não, cara. Você tem que trabalhar, você tem que perguntar, você tem que pesquisar, você tem que falar com ele. Não é simples assim como parece. Vamos de novo. Copia isso aqui, apaga tudo, cola e vamos compilar. Opa, de novo. Apareceu outro erro aqui, na linha 56 agora. Está dando algum erro aqui, ó. Número de parâmetros incorreto na chamada da função setPlotColor. Na 56 e na 57. O que será que ele fez agora aqui? Cores das linhas, se suportado pela plataforma. Vamos dar vou fazer vou deixar um comentário aqui, ó, só para ver se ele vai compilar, tá? Quando eu ponho as barrinhas aqui, quer dizer que ele não entende essa parte do código. Vamos ver se ele cola. Pronto, ó, compilou. Ok? Vamos ver se funciona? A ideia é fazer ele funcionar. Olha, aparentemente, pessoal, sim, ele só não está plotando as linhas abaixo nem acima dos candles, mas ó, ele está nos dando a informação de que aqui, quando ele tem um candle azul, ele está se preparando para uma compra, tá vendo? Olha que legal, ó. Candle azul é quando virou para verde, o indicador aqui, ó. E aí, na barra seguinte, ele vai comprar. Por que ele não está comprando nesse momento aqui? Porque nós estamos colocando aqui 100, né? Uma quantidade de 100 contratos. Vamos colocar 5 para ver o que ele faz? Olha lá, comprou. Tá vendo? Ah, legal. Agora sim, gráfico de 15 minutos na tela. E vamos ver se ele funciona no gráfico diário. Comprou, beleza. Ó, pessoal, então vocês viram. Fizemos ali um ajuste, 2 errinhos nessas linhas 56 e 57. Não há necessidade de deixar isso aqui, né? Desse jeito. Então basta você colocar o comando ali, barra, barra, e ele vai simplesmente sumir e não vai compilar. E agora o código está em execução. E agora sim você pode fazer o seu backtest aí. Vamos lá fazer um teste maior? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar 5 contratos, 5 contratos. Eu vou colocar o ano de 2025 e vamos fazer aqui um resumo dele. Gráfico diário não deu, gráfico de 15 minutos. Olha isso, cara. Olha isso. 15 minutos, foram feitas 59 operações desde o começo do ano. 22 foram vencedoras, 37 perdedoras, payoff muito bom, fator de lucro bom 1,4, drawdown 42%, é um drawdown grande, né? Operações somente na ponta compradora. E aqui, galera, nós não colocamos as questões de encerramento das operações dentro da operação do dia, né? Então, ó, você pode ver que tem uma operação que passa de um dia para o outro, tá vendo? A ideia agora aqui, ó, 5 dias, então você pode até carregar como um swing trade aí, né? Quem tiver paciência e margem na corretora, você pode carregar de um dia para o outro até que ele saia da operação. Ó, nós estamos com uma operação aberta agora no dia 10 de junho, que está até agora na operação. E aí, cada dia que ele fecha positivo, ele te paga o ajuste. Cada dia que ele fecha negativo, ele te cobra o ajuste. Você tem que ter saldo na conta para garantir essas mudanças. Mas depois, caso vocês usem isso aqui, vocês podem pedir para ele, para o próprio cursor, inserir para vocês no código uma função ali para day trade. Então, ó, eu quero que o código seja apenas para day trade. Então, defina um horário de início e encerramento do dia que eu possa fazer isso de forma customizada.
né? Eu possa colocar horário de início e término. Daí ele vai fazer o backtest para você, sempre utilizando a janela do dia. Ou então você pode criar um segundo código, um para swing trade, por exemplo. Nós vamos fazer o teste agora aqui. Então, partindo do princípio que nós estamos fazendo o swing trade, eu só mudo aqui a quantidade que estão aqui nos parâmetros, ó. Período do ATR você pode fazer ajuste. Multiplicador do ATR você pode também ajustar, tá vendo? Mostrar sinais, sim ou não, ó. Destacar fundo, sim ou não. Então você pode destacar o fundo ou não. Esse destacar fundo aqui, eu acho que era exatamente aquela linha que nós tiramos dos comandos, ó. O set plot color, tá vendo? Do fundo, ó, tá? Apesar que aqui tá a cor da linha, né? Mas enfim, tá funcionando, mas eu acho que sim ou não. Mas você pode colocar sim ou não aqui, tanto faz, tá vendo? Tudo que está descrito nessa área de inputs é o que vem para cá, ó, para os parâmetros. Então você pode colocar um período de ATR maior, período menor, multiplicador da TR maior, multiplicador menor, e aí você vai fazendo ajustes e testes, tá? Quantidade também, ó, 100, aqui ele não vai dar, quer ver? Se eu mandar rodar agora, ele vai tirar, porque 100 ele não vai aceitar. Mas se a gente colocar isso numa ação, por exemplo, ele vai aceitar. Olha lá. Ação da CEMIG, olha lá. 2025, gráfico diário. Gráfico de 60 minutos, aliás. O que ele fez aqui? Vamos olhar o resumo das operações. Olha só, ele fez 11 operações, 100 ganhadoras, aqui está 10, vamos colocar 100. Mesma coisa. Vamos colocar 1000. Você pode fazer teste com swing trade aí. Tá 1000 aqui, ó. E roda. Tá aceitando? Olha lá. Você pode fazer o teste que você quiser aí. Tá? A ideia é fazer ele funcionar e ver se ele consegue ser vencedor. Vamos ver gráfico diário aqui. Gráfico diário está no 0 a 0. Vamos pegar outro ativo. Azul, em tendência de baixa, vai fazer só bobagem, né? Olha lá. Sim. R$ 109, gráfico semanal. Nada. Tendência de baixa, né? Vamos pegar outro aqui. Estou escolhendo de forma aleatória, tá, turma? Olha aí, esse aqui já deu, parece que deu informações um pouquinho melhores, ó. 100, 500 ações, vamos colocar 500 aqui, vamos ver se ele faz. Ele está vindo só por aqui, deixa eu ver. Vou mandar ele fazer. Aí, agora sim. 500 ações, olha lá. Então você pode escolher aí, faz o que... Pô, o que eu achei legal aqui na hora de converter é que aqui ele trouxe o azulzinho para sinalizar para nós quando ele vai pronto para uma operação e no dia seguinte ele entra comprado, tá? Eu não sei se a ordem de compra aqui está como ordem a mercado. Na hora que abre o mercado, vamos ver aqui, cálculo da TR, fechamento. E o fechamento foi buy signal, paint bar. Onde é que está a ordem aqui? Ó? Send order. É ordem OS buy, acho que é ordem limite, né? Na abertura do dia seguinte ele compra. Ou a OT Market, não sei se é a mercado, mas enfim. Você pode mudar isso, colocar compra stop, máxima mais um centavo, sair na mínima menos um, enfim. Dá para você brincar à vontade aí e fazer vários testes, hein? Vamos colocar Petrobras. Olha lá, Petrobras. Vamos pegar um período de um ano. Roda de novo. Profit é mais interessante para fazer o backtest, né? Vamos pegar Vale. Olha lá. Está mal. Banco do Brasil tá caindo agora, mas pode ser que dê resultado bom. Vamos pedir para ele rodar de novo. Enfim, pessoal, tem bastante coisa para vocês testarem. Dá para usar no mini índice. Vamos ver se dá para usar no dólar também. Sei que vocês vão perguntar. Então vamos lá. Gráfico de 15 minutos. Vamos voltar aqui e trazer para 2 contratos. E vamos mandar ele rodar. Olha lá. Ó, o dólar tá mal, hein? Só operação de compra com o dólar caindo, né?
Então, Henrique, posso fazer na venda também? Pode. É só você pedir para depois a sua inteligência artificial lá falar para ela, opere na ponta compradora e vendedora. E você pode, inclusive, explorar isso ainda mais e solicitar o seguinte: permita que eu faça a configuração se eu quero ou não quero entrar na operação compradora ou vendedora. Por que isso? Porque daí, quando você estiver numa tendência de alta, você só procura operações de compra e desabilita a operação de venda. Quando você tiver uma tendência de baixa, você desabilita a operação de compra e só habilita a operação de venda. Por quê? Porque isso vai facilitar se você quiser automatizar as operações, por exemplo, no módulo de automação do Profit Chart. Então, se você sabe que o mercado está subindo, eu não quero fazer operação de venda contra a tendência, eu quero fazer operação de compra a favor da tendência. Então, eu espero o mercado fazer o recuo, depois que ele fizer o recuo, eu entro comprando e surfo uma longa tendência, né? Estamos falando de super trend. Então, não cabe você fazer operações contra a tendência, né? Então, você pode aí explorar o seu cursor e falar para ele, olha, eu quero fazer operações de compra e venda, porém, deixe com que isso eu escolha. Aí ele vai colocar para você essas informações aqui, ó. Vai aparecer true or false, né? E aí você vai habilitar essas funções aqui nesse painelzinho de parâmetros, sim ou não. Tá vendo? Quando aparece true, sim, quando aparece não, é false aqui. Então você pede para ele fazer, na hora de fazer a conversão do código do TradingView para o Profit Chart, você define essas informações e coloca lá no cursor. Lá no cursor. Uma vez que você já tem o código pronto, você salva o primeiro código. Então faz isso, pessoal. Salva o primeiro código, guarda ele como base para que você possa ter uma referência. Depois que você tem essa referência, está funcionando? Você fez o teste no Profit Chart? Está funcionando? Sim, está funcionando. Aí você pede para ele fazendo ajustes, mas você tem o primeiro arquivo salvo como base. Tá? Porque muitas vezes você começa a dar muita informação para a inteligência artificial, ela vai ficando meio doida. Aí você precisa recomeçar num novo chat e nesse novo chat dar a explicação de novo para ele. Tá bom? Tá? Bom, galera, atingindo 1000 likes, eu vou deixar para vocês o prompt e o código do Profit Chart que nós utilizamos aqui, tá? Para que vocês possam ter em mãos e fazer os ajustes se vocês quiserem depois. Mas só tem que chegar nos 1000 likes. Antes disso, vocês vão ter que copiar aí também, tá bom? Beleza, galera? Ou então fazer seus ajustes na mão aí. Vai fazendo na mão. É uma ótima oportunidade para você estudar, entender e se familiarizar com as inteligências artificiais e como isso vai fazer diferença no seu dia a dia daqui para frente, tá? Por quê? Se você tem uma estratégia que você já entende como vencedora, ela já te ajuda no dia a dia, e você ainda está fazendo operações de forma manual, ou fica olhando para o gráfico aparecendo uma certa sinalização para você fazer a operação, não é mais interessante você mandar ou comandar para a inteligência artificial com alguns arquivos de base para que você construa a sua estratégia com base naquilo que já existe? Então, ó, com base nessas informações aqui dos arquivos tal, me desenhe uma estratégia que faça assim, assim, assado, que vai comprar quando fizer esse movimento, blá, 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 e vai sair quando tiver esse movimento. Ah, eu quero um stop imóvel, cada X pontos o stop sobe. Se for para índice não sei quanto, se for para dólar não sei quanto. Ah, eu quero fazer para swing trade, para ações, por exemplo. Day trade em ações, que é muito legal. Muitas vezes é melhor do que você fazer day trade em índice dólar. Por quê? Porque você tem mais direção no movimento, tá? E um recado para vocês. A XP, através da Nomos, que é a nossa parceira aqui do canal, está com corretagem grátis para day trade em ações. Então, muitas vezes é melhor você fazer operações de day trade em ações do que em índice dólar, tá? E aí, galera, você manda comanda isso para a inteligência artificial para ela construir o código para você. Você aplica aqui, do jeito que nós mostramos, no próprio editor de estratégia do Profit Chart, e você vai fazendo os seus testes. E quando fizer os seus testes, tenha cuidado para não ficar acreditando em tudo que você está vendo. Então, qual é a proposta aqui? Vamos lá pegar uma ação, vamos pegar a Embraer aqui. Vamos pegar a Embraer, vamos rodar aqui. Não roda com 2, né? Ela roda só com 100. Então vamos rodar com 100. Olha só. Então o que ela fez aqui? Embraer, de um ano para cá, ela me deu R$ 2.000 e 800 de retorno. Aí eu vou ver os pontos de operação, no gráfico de 15, por exemplo, apareceu uma compra aqui no dia 17 de junho, às 16h45. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui e vou confirmar se isso aconteceu mesmo.
entrada na compra, e eu vou lá no gráfico, então eu insiro, depois eu vou salvar isso aqui, você vai salvar tudo isso, insere isso aqui como indicador lá no seu gráfico, insere como regra de cor lá no seu gráfico, e insere como estratégia de execução lá no seu gráfico. Tá? 3 processos. Você vai clicar, deixa eu deixar ele no topo aqui, peraí. Ó, você vai clicar aqui no lado esquerdo, para cá, vai clicar no gráfico aqui e você vai clicar com o botão direito do mouse no candlestick e você vai inserir como regra de cor, vai inserir como estratégia de execução e depois você vai inserir como indicador aqui no gráfico. Tudo que você salvar aqui, ó, tá? Porque ele está dizendo para nós o que aqui, ó? Este algoritmo, esse código, ele vai servir para nós como regra de cor, como execução e como indicador, ó, porque ele está aqui embaixo também. Tá? Então ele tem as 3 funções em um único arquivo. Então basta você inserir indicador, regra de execução, regra de cor. E aí a hora que ele te der aqui a informação, apareceu a entrada no dia 16 de junho. Eu vou lá no dia 16 de junho, no gráfico de 15 minutos, às 16 horas e 45 minutos, daquele dia que ele informou ali, dia 17, e eu vou ver se exatamente aconteceu a ordem. 17h30, 16h45. Então, foi aqui. 16h45, olha só. Aqui. Nesse ponto. Ó. Então, nesse ponto aqui, teoricamente, ficou verde a nossa linha de tendência. Exatamente no candle seguinte, ele fez a compra. Você faria essa compra? Sim ou não? A resposta tem que ser você que vai dar. Ah, não, eu faria porque tal. Beleza. Então, à medida que você vai conferindo as operações, e aqui só temos operações de compra, repito, né, para ficar mais fácil o vídeo, você teria então condição de habilitar e validar a sua estratégia. Validada a sua estratégia, você começa a trabalhar nela como automação, pessoal. E aí você consegue automatizar as operações. Já que você tem um modelo que te traz uma expectativa matemática positiva no longo prazo, então você vai fazer teste de teste de teste de teste, depois você vai fazendo ajuste. Puxa vida, trouxe um sistema que ficou bastante positivo. Legal, vou automatizar. Pronto, resolveu o teu problema. Isso serve para ações, isso serve para commodities, isso serve para índice, isso serve para dólar, para qualquer ativo, para Bitcoin, para ouro, para pares de moeda, para todas as ações, todos os ativos que você consegue fazer operação. E tem mais um negócio. Nas plataformas Nelogica, você consegue usar esses algoritmos aqui que você acabou de criar em todas elas, porque a base é igual, né? Então você pode usar Black Arrow, pode usar Vector para trabalhar com criptomoeda, pode trabalhar a Black Arrow para Forex, para quem gosta, e pode usar o Profit Chart para as ações e índice e dólar. Tá? Então tem bastante coisa para vocês aí. Basta vocês entenderem como é o funcionamento. Eu estou testando aqui outras inteligências para a gente poder usar, mas por enquanto a melhor ainda é ChatGPT para converter para o TradingView e o cursor com base dele, né, com o contexto, para que ele use a conversão para o Profit Chart. No vídeo anterior que eu trouxe já alguns meses atrás aí, nós temos os arquivos que eu utilizei de base. Então, o que está aqui no cursor, quer ver? Essa base que está no cursor aqui, ó, toda essa base que está aqui no cursor, a maior parte delas, ou boa parte delas, tem um vídeo lá do, não sei que mês que foi, mas deve fazer uns 2 meses aí, eu deixei para vocês baixarem esses arquivos aqui, para que vocês possam exatamente dar como contexto para o cursor. E aí, a partir daqui, ele usa esses arquivos para você fazer qualquer arquivo do Profit Chart ou da plataforma Nelogica. Então, você vai ter que assistir o vídeo lá de trás para ver o momento que eu falo. Deixei o link lá para que vocês possam baixar os arquivos e aí utilizar para fazer o cursor trabalhar para vocês, tá? Então, parece fácil, mas nós temos que usar uma certa lógica aí para poder fazer o negócio trabalhar para nós. Legal? Beleza? Conto com você, hein? Seu like aqui. Se chegar a 500 likes, eu vou deixar só o prompt. Se chegar a 1000 likes, eu deixo o prompt e o próprio código do Profit Chart para vocês aqui. Só que eu preciso que vocês deixem um like. Se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixa marcada a opção todos. Comenta com a gente aqui qual indicador lá do TradingView que você gosta, porque o do Super Trend aqui foi um pedido que um pessoal fez ontem aqui, eu já trouxe para vocês, tá?
à medida que for possível, aqui nós vamos trazendo, melhorando a qualidade das nossas informações para facilitar nosso dia a dia e, lógico, nosso objetivo aqui é ganhar dinheiro, né, pessoal? Não é brincar, não. Tá bom? Vamos nessa? Outra coisa legal, o canal está fazendo 5 anos, pessoal. 2025 completamos 5 anos de YouTube, então, puxa vida, todo esse trabalho aqui está sendo compensado com esse retorno de vocês. Para garantir que a gente possa ficar mais um tempo aqui, peço de novo o seu like e compartilhe o nosso vídeo com mais gente. Se ele faz sentido para você, deixa que ele faça sentido para outros também. Vamos compartilhar as coisas boas, né? E se você quiser, nós temos uma comunidade lá no WhatsApp. Tá no link na descrição aqui, que você entra também e fica sabendo de um montão de coisa. Valeu, galerinha. Vamos nessa. O vídeo ficou longo, mas precisou porque ele era mais detalhado no dia de hoje, né? Tudo de bom para vocês. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. A gente se vê na próxima. Tchau.